Muito conhecida pelo público das animações de Star Wars, Ahsoka Tano vem se popularizando aos pouquinhos com o grande público desde a sua primeira aparição em live action na segunda temporada de The Mandalorian, tanto que ela ganhou até uma série própria, e por isso estamos aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar tudo sobre a história de origem, a origem e a história da Ahsoka Tano, mas é só aqui nesse vídeo, logo depois da vinheta. Segura aí. E aí, seus nerds, tudo bem com vocês? Eu sou o Oliver e hoje estamos aqui para falar de Ahsoka. A Ahsoka foi criada em 2008, ela é uma cria do George Lucas com o Dave Filoni, mas ela é popularmente mais conhecida por ser uma criação do Dave Filoni, né? Para o filme animado de The Clone Wars. Ela foi criada para o filme animado de The Clone Wars, que deu início à animação, à série animada The Clone Wars, certo? Então, a personagem surgiu ali como aprendiz Padawan do Anakin Skywalker durante as Guerras Clônicas, que se passam entre Star Wars 2, O Ataque dos Clones, e Star Wars 3, A Vingança dos Sith. Então, nesse período todo, a Ahsoka conviveu ali com o Anakin, com o Obi-Wan, com a Padmé, são os protagonistas da trilogia prequel, né? Enfim. Mas por que a Ahsoka não tá nesses três filmes se ela foi criada naquele momento e ela se passa junto ali naquele contexto? Essa é uma pergunta que todo mundo logo se faz, né? Assistindo a série. Por que ela não tá no filme? Gente, nos três primeiros filmes é muito simples. É muito simples. Star Wars, A Vingança dos Sith, né? As prequels de Star Wars se encerraram com Star Wars, A Vingança dos Sith em 2005. E a animação, como eu falei, de The Clone Wars só veio em 2008. Então, 3 anos depois. Então, nesse período, a série The Clone Wars, a partir de 2008, serviu para expandir a timeline entre o segundo filme e o terceiro filme com as Guerras Clônicas. Então, tudo que acontece ali expande o universo, traz um escopo para o universo, tá certo? E aborda novos personagens, por exemplo, como é o caso da Ahsoka, que foi criada para a animação. Mas para mim, o propósito da Ahsoka sempre esteve claro. O propósito da Ahsoka em The Clone Wars foi humanizar o Anakin. Porque, venhamos e convenhamos, o Anakin dos filmes, ele é um cara. E o Anakin da série animada, ele é outro. É outro cara. Então, a Ahsoka humanizou isso. Porque o filme traz a tragédia do Anakin. A tragédia do Darth Vader. Como ele caiu pro lado sombrio. Então, sempre a gente vê o Anakin por esse espectro do drama, da tragédia. E em The Clone Wars, não. Em The Clone Wars, a gente vê um Anakin legal, um Anakin divertido, um Anakin que convive ali, e a gente consegue gostar e se divertir com o Anakin graças a Ahsoka, né? Então, essa, pra mim, é a grande função para que serviu a criação da Ahsoka, que depois foi um personagem que se tornou tão popular que foi muito além disso. A gente sabe que os Jedi são os guardiões da paz e tudo mais, são os pacíficos, né? Só que a Ahsoka é uma Jedi diferente, porque a Ahsoka, ela já vem de uma geração de Jedi que só conheceu a guerra. A primeira missão da Ahsoka com o Anakin é no meio das Guerras Clônicas, é no começo das Guerras Clônicas. Tá entendendo? Então, a criação dela como Jedi já é diferente de todos os outros Jedi. Então, ela não é uma Jedi comum. Isso é um ponto primordial pra gente tratar sobre a história da Ahsoka. Mas o Anakin começa a treinar a Ahsoka nesse período das Guerras Clônicas e eles ficam muito próximos, ficam muito amigos, e junto com o Obi-Wan, junto com a Padmé, eles acabam enfrentando o Conde Dooku, enfrentam os separatistas, né, diversas vezes, juntos, sempre trabalhando juntos, e os laços deles se estreitam, tanto que chega a um ponto em que isso incomoda certas pessoas, né? A relação do Anakin com a Ahsoka incomodam certas pessoas que queriam que o Anakin fosse para o lado sombrio, né? Então, acaba acontecendo ali, já no final, né, na passagem de Guerras Clônicas para o novo momento, que é a criação do Império, né, já no final das Guerras Clônicas, acaba acontecendo um complô contra a Ahsoka. A Ahsoka acaba sendo incriminada
por um ataque terrorista no Templo Jedi, do qual ela não é culpada. Mas o Conselho Jedi, a Ordem Jedi, desacredita da Ahsoka. Embora a Ahsoka tenha dado a própria vida pela Ordem, mas os Jedi não acreditam nela, na verdade, e acabam expulsando ela da Ordem. O Anakin até consegue provar que ela não foi a culpada pelo ataque. Quem foi a culpada pelo ataque foi outra Jedi caída, que é a Berzoff. E esse é o momento em que as coisas começam a dar errado para Ahsoka. Porque quando ela é expulsa e depois é convidada a voltar para a Ordem, ela fala: não quero, vocês não acreditaram em mim? Agora dane-se vocês. E ela fez mais do que certo, porque se ela tivesse ficado, possivelmente ela poderia até ter morrido quando a República virou Império, quando a Ordem 66 foi executada pelo Imperador, quando os Jedi, cegos pelo poder, cegos pelas guerras clônicas, cegos pelo lado sombrio, foram traídos pelo Palpatine, pela República, e aí nasceu o Império. Outra coisa interessante também pra gente contar, que tem até a ver com depois a relação da Ahsoka em The Clone Wars, em The Mandalorian, é que quando a Ahsoka deixa a Ordem Jedi, ela fica ali vagando, né, no submundo de Coruscant, trabalhando, fazendo contrabandos, pequenas missões para sobreviver, né, para ganhar uma graninha, que ela já não tem mais o salário de Jedi, então ela precisa sobreviver. Ela acaba sendo contactada pela Bo-Katan, que é a personagem que a gente conheceu em The Clone Wars e voltou em The Mandalorian, né? Ganhou um live action também, uma versão live action em The Mandalorian. Foi até a protagonista da terceira temporada de The Mandalorian, que a gente cobriu aqui no canal. E ela se alia a Ahsoka e juntas elas lideram o Cerco de Mandalorian, que foi a última missão das Guerras Clônicas, a missão que encerrou as Guerras Clônicas, quando o Império virou República e quando a República virou Império e quando as coisas começaram a dar errado para a Ahsoka. Os Jedi acabam sendo, como eu falei, perseguidos e expurgados pelo Império, pelo Imperador Palpatine, e a Ahsoka começa a se esconder para sobreviver, mas a pergunta nunca sai da cabeça dela: o que aconteceu com Anakin? E essa proatividade da Ahsoka de fazer as coisas, quando ela vê o que o Império realmente é, ela começa a dar apoio para as células rebeldes. Então a Ahsoka foi importante para o surgimento da Aliança Rebelde, isso é muito importante, pouca gente sabe disso. E ela começa a dar o apoio para essas células, inclusive para o Esquadrão Fantasma, que é a célula rebelde que protagoniza Star Wars Rebels, né? Então, embora ela também esteja trabalhando com esses rebeldes para dar um jeito no Império, a pergunta nunca sai da cabeça dela: o que aconteceu com Obi-Wan, o que aconteceu com Anakin? E aí é justamente em Star Wars Rebels que ela descobre a verdade. Ela descobre que Anakin Skywalker caiu para o lado sombrio e se tornou Darth Vader, né? Então, a gente sabe que Star Wars Rebels se passa ali um pouco antes de Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, né? E é quando ela descobre realmente a verdade sobre o Vader, e quando eles se enfrentam e o Vader acaba vencendo. O Vader mata a própria aprendiz, mata a Ahsoka, mas mais pra frente em Star Wars Rebels isso acaba sendo desfeito quando o Ezra entra no Mundo Entre Mundos. O Ezra Bridger é um dos protagonistas, é o protagonista, né, de Star Wars Rebels. Ele faz parte do Esquadrão Fantasma junto com a Ahsoka, e ele acaba entrando no Mundo Entre Mundos, que ele tem acesso ao passado, ao futuro da saga Star Wars. Então ele pode acessar a qualquer momento da história da franquia, e aí ele acessa um momento em que a Ahsoka é morta pelo Vader e ele salva a Ahsoka, ele puxa a Ahsoka do portal antes que ela seja morta pelo Vader. Então ele meio que dá um reboot na história da Ahsoka, ele salva a Ahsoka desse fim, e por isso a gente vê de novo a Ahsoka no final de Star Wars Rebels indo se encontrar com a Sabine, que assim como Ezra é uma das protagonistas de Star Wars Rebels, e ela está em busca, junto com a Sabine, do Ezra, que sumiu após o final de Star Wars Rebels, junto com o Almirante Troll. Então é desse ponto que começa a série da Ahsoka. A Ahsoka está na busca pelo Troll, agora já como uma mestra Jedi, né, como uma Jedi sábia, não está mais naquele momento de
primeiro aprendiz, depois exilada, depois ajudando na construção da aliança. Agora não, agora ela já tá no momento em que o Império foi derrotado, em que o Vader foi derrotado, em que o Palpatine foi derrotado, no momento de, entre aspas, paz da Nova República, mas ela continua sempre nessa missão dela, nessa proatividade dela, né? Então ela está na busca, ela não desistiu dos amigos, assim como ela não desistiu do Anakin, foi até o fim para ver o que ele era capaz, e ele matou ela naquela realidade que o Ezra acabou alterando depois. Então, por o Ezra ter salvado ela, ela não desistiu do Anakin e não desistiu do Ezra, está na busca do Ezra junto com a Sabine, e é dessa forma que começa a série da Ahsoka. Então tudo isso é o que você precisa saber para entender a série da Ahsoka, tá certo? Então é desse ponto que a série começa, e se você gostou da contação de história aqui, da vida da Ahsoka, da história da Ahsoka, comenta aqui no vídeo quais são as suas expectativas para a série da Ahsoka, o que você está achando da série da Ahsoka. Será que vai ser a salvação de Star Wars desse ano? Porque a terceira temporada de Mandalorian, venhamos e convenhamos, não foi lá essa Coca-Cola toda que a gente estava acostumado sobre The Mandalorian, né? Enfim, será que a Ahsoka vai salvar a lavoura de Star Wars esse ano? Torço que sim. Torço que sim, porque vocês sabem, quem assistiu o canal sabe que The Mandalorian, pra mim, não me agradou muito. Mas eu espero gostar muito mesmo de Ahsoka, porque a gente sempre espera gostar muito das coisas. Só que as coisas não são boas. Quando as coisas não são boas, a gente precisa sentar e precisa falar mesmo, porque a gente quer sempre o melhor da franquia, o melhor da saga. A gente não quer ver a saga se desgastando como ela se desgastou em Obi-Wan, por exemplo. Tá certo? Então, enfim, se você gosta de Star Wars, se você gosta dos assuntos que a gente aborda aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, acesse as nossas redes sociais e fica sempre conosco, fica sempre no nosso canal, porque aqui tem conteúdo semanal e de qualidade, sempre falando de cultura pop, tá certo? Então, vou deixar aqui no final 2 bons vídeos também para vocês acessarem. E vou me despedindo por aqui, vou ficando por aqui e até a próxima, gente. Fui!